Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje tem uma receita especial para vocês, né? A receita aí de comemoração de 1 milhão de inscritos, né? Finalmente chegamos aí, né? A marca de 1 milhão, é muito inscrito, né? E eu quero agradecer a cada um de vocês, cada um desse 1 milhão de pessoas aí, ó. Gente que me acompanha aí desde o princípio, outros veio pelo caminho, tem outros mais recentes. Eu sempre vejo aí pelos comentários, eu conheço, né, o nome do pessoal que tá aí desde o começo me seguindo. Então, ó, um forte abraço a cada um de vocês, um abraço sincero de coração, porque o mérito não é só meu do canal, é de vocês também. Que se vocês não tivessem inscrito, não tinha 1 milhão de inscritos, né? Então o mérito é de vocês também. E hoje temos a receita especial, né? Que eu estou enrolando aí, deu do ano passado para fazer essa receita, mas hoje sai, que é o empadão goiano, né? Um empadão especial, o melhor empadão de Goiás, é o melhor de Goiás mesmo. E eu vou falar para vocês por que é o melhor empadão de Goiás. Eu vou mostrar aqui para vocês a revista. Tem aqui uma revista antiga, ela tá velhinha, porque já tem 32 anos essa revista. Aqui está a data dela, é uma revista do Globo Rural de 1988. Essa época aqui a minha mãe trabalhava ainda na cozinha, minha mãe é cozinheira renomada, cozinheira aí de mão cheia. Então o que acontece? Quando esse empadão goiano ficou famoso aí pelo Brasil, essa revista do Globo Rural veio aqui, né, em Goiás para procurar a melhor receita que tinha de empadão. Então acharam a minha mãe, a dona Cândida, tá aqui, a minha mãe, bem mais nova, né, que já tem 32 anos, né, ela ensinando a fazer aqui um empadão. Vocês imaginam quanto é difícil sair numa revista hoje em dia. Nessa época era mais difícil ainda, então era um privilégio muito grande estar numa revista dessa aqui. Aqui do lado é uma colega dela da época que estava fazendo uma galinhada. Aqui na segunda folha tem a receita, a foto aqui em cima do empadão. Então, para fazer essa receita junto comigo, tá aqui a dona Cândida, minha mãe, né, que eu prometi que ia trazer ela para me ajudar a fazer a receita. Aqui a dona Cândida, minha mãezinha aqui, ó. Oi, aqui. Bom dia pessoal do canal. Estou aqui hoje para ajudar o Éder a fazer o empadão goiano, que ele vem prometendo há muito tempo, e eu também prometi nos comentários. Então aqui estamos para fazer o empadão goiano para vocês hoje. E agradecer a vocês também por ter tanto inscrito no canal. Que Deus abençoe cada um de vocês. Um abraço de coração para cada um dos inscritos, das pessoas que não são inscritos, mas que vê o canal. Que Deus abençoe ricamente. Então tá aqui a dona Cândida, e a dona Cândida da foto, 32 anos mais nova. Então vamos à receita, né? Sem enrolação, vamos aqui à receita. Eu tenho aqui os ingredientes, depois eu vou colocar tudo lá na descrição, a receita certinho. Eu tenho aqui o peito de frango, o lombo de porco e a linguicinha. Então vamos primeiramente aqui temperar. Eu tenho o tempero completo aqui, né, do canal, que a maioria do pessoal aí já conhece. Vamos passar aqui um pouquinho de tempero, a linguiça não precisa. E eu quero falar sobre o preparo dessas carnes, né, para ficar o empadão saboroso aí. Essa carne a gente não vai cozinhar ela, a gente vai assar. As carnes do empadão tem que ser assado para ficar saboroso mesmo. A senhora já fazia, né, mãe, assada, né, nesse tempo, né? Fazia assada, é muito melhor porque tira toda a gordura, fica uma coisa muito boa, natural, melhor que cozido. Aí depois de assado, a gente corta o pedacinho, né? Aí depois é que vai temperar. Eu vou colocar aqui um pouquinho de óleo aqui na nossa forma e vamos colocar aqui os pedaços de frango e o pernil. Pernil não, desculpa, o lombo. A linguiça não precisa de temperar, né? A linguiça já é temperada. Isso aqui é a linguiça fininha de porco, a linguiça tradicional aí de porco. Você encontra aí em qualquer lugar, né? Então aqui dessa forma a gente vai colocar no forno bem quente para assar. E quero mostrar para vocês aqui o empadão goiano. Por que é empadão goiano? O empadão goiano precisa da gueroba. Quem não conhece, o guariroba, né? O bom goiano chama de gueroba mesmo, mas o nome correto é guariroba. Isso aqui é um palmito amargo, né? Para quem não conhece, pessoal aí das região sul aí pode não conhecer.
esse palmito. É um palmito amargo, é o mesmo palmito daquele de vidro, mais ou menos, que é de uma palmeira, né? Esse aqui é o palmito normal que todo mundo conhece, só que esse é amargo. Vocês podem não encontrar assim nessa forma natural dele aqui, mas aqui em Goiás eles mandam isso aqui para o Brasil inteiro dessa forma, ó, nos pacotinhos já na conserva. Vocês podem ter mais facilidade de encontrar aí nos grandes supermercados aí, já vem preparado aqui. É a mesma coisa, só que já vem cozido, né? Então vocês procurem que pode encontrar, porque esse é o diferencial do nosso empadão aqui de Goiás, com esse palmito amargo. É uma delícia. Quem conhece sabe o que eu tô falando. Quem não conhece, experimenta um dia, que é muito bom. A senhora gosta, né, mãe? Se for fazer a gueroba mesmo, cortado, aí corta ela e põe de molho no limão e sal, aí depois já põe na água fervendo, já temperada. Aí escorre para sair um pouco do amargo, que geralmente quase ninguém gosta de muito amargo, né? Mas aí ótimo. Ela diminui só um pouquinho do amargo, diminui, né? Um pouquinho do amargo. Então vamos preparar então a carne, cortar essa gueroba, cozinhar para a gente dar continuidade à nossa receita. E também quem não gosta de gueroba, põe o palmito, né? O palmito não é amargo. O palmito é ótimo. Não é amargo. Vamos lá. A nossa carne já está assada, a minha mãe vai picar aqui pra gente. Tá bom, a carne tá assadinha, não pode ficar muito seca. Aí eu vou cortar para vocês verem como que corta ela. Não pode ficar seca, igual eu falei para vocês, né? Assa ela menos. Ela fica bem sequinha, né? Não tem gordura nenhuma, tá vendo? Aí corta de quadrinho assim, ó. Vou tirar aqui. Corta os cubinhos, né? Os cubinhos pequenos. Aí, ó. Isso vai ficar uma delícia, esse lombo. Lá onde a gente fazia muito empadão, que dia de domingo, fazia até 150, 200 empadão goiano. Então a gente assava, era 5 quilos de lombo, 5 de peito de frango. Só a linguiça que era mais pouco. A linguiça a gente não precisa colocar muito. É bom que fica suculento, né, a carne? Tem que ficar suculenta, uma carne suculenta, porque a hora que assar, tá um pouco quente. Não esperou esfriar direito, né? Mas já dá pra cortar. Dá pra cortar, Tem que ficar idêntico o tamanho, sabe? Tanto da carne como do frango. Aí, ó. Tá vendo? Corta um pedaço da linguiça também. Peraí, deixa eu terminar isso aqui, pra mostrar pros pessoal, né, que vai fazer. Um empadão desse aqui em Goiânia é vendido aí em torno de 12 a 15 reais. Então vocês podem pôr carne com vontade, não tenha dó de pôr carne. Tem que ser com muita carne, muito recheio, muito gostoso, porque ele é suculento, é com caldo, né? E a maioria a gente servia lá no restaurante com alface e tomate. E um empadão desse pesa 300 gramas depois dele pronto. Então era um almoço. Geralmente era difícil uma pessoa que comia 2 dias de domingo, a gente vendia lá, era 150, 200 empadão, o povo já ia, já encomendava, porque tinha medo de faltar, mas não faltava não. No início, quando eu entrei lá para trabalhar, vendia pouquinho empadão lá. E aí vendia 20, 30 por dia. Aí quando começou a ficar muito famoso o empadão lá, aí a gente já vendia até 150. Quando a senhora começou a fazer, né? Quando eu comecei a fazer, vendia só uns 20. E por dia, no final de semana vendia 50, mas aí passou, no final de semana vendia 150, 200. Então, agora a gente vai terminar de cortar e volto para mostrar para vocês, depois de tudo cortadinho, a hora de temperar tudo, aí eu vou mostrar para vocês de novo. Mas o jeito de cortar é esse aqui, ó, tudo quadradinho, pequenininho, não pode ser muito grande. Então vamos lá. Bem, nossas carnes já está picada, já misturei tudo aqui, as 3 carnes, né, que é a linguiça, o peito de frango e o lombo. Então aqui eu tenho o molho. O molho, esse eu não filmei fazendo, porque é um molho simples. É um molho de tomate com cebola e coloquei um pouco de extrato. E bati uma parte, bati a metade no liquidificador depois de pronto e deixei a metade sem bater, para ficar os pedacinhos aí de tomate
e cebola. Então veja que é um caldo assim ralo, não é tão grosso. Vou despejar para vocês verem. Você não pode pôr ele grosso, senão o empadão fica seco. O empadão é gostoso porque é caldo lento, você corta ele, tem bastante caldo. Então você faz um molho simples aí, mas deixa ele assim um pouco ralo, não deixa grosso demais. Então vamos aqui preparar. Deixa eu chegar aqui para cá. Coloquei aqui 2 bacias que a gente vai fazer com o palmito amargo, que é a gueroba, e vamos fazer também com o palmito comum, que não amarga, né? Para não... Tem gente que não gosta. Então eu vou repartir aqui a carne, vou colocar a metade em cada bacia dessa. Vou deixar a parte maior aqui sem gueroba. E vamos despejar o molho sobre a carne. Vamos despejar. Que maravilha. Não pode fazer bagunça aqui, né? Vamos despejar aqui no outro. Aqui eu tenho 3 litros de molho. Depois eu vou colocar tudo que eu gastei lá na descrição do vídeo lá, certinho. Vamos repartir aqui. Pronto. Tá vendo como fica muito bonito? Agora eu vou colocar o cheiro verde. Uma xícara de cheiro verde, né? Cheiro verde, salsinha, cebolinha. E aqui eu vou colocar o palmito. Nessa daqui eu vou colocar aqui meio vidro de palmito. É o suficiente. E aqui eu vou colocar o cheiro verde também, que esse aqui vai fazer de gueroba, né? Olha que recheio maravilhoso. Isso aqui é muito gostoso. Eu queria contar para vocês, na época daquela revista que foi feita aquelas fotos lá. Agora eu vou colocar o gueroba. Eu tava lá junto, tava aprendendo lá. Tinha uns 14 para 15 anos, eu tava lá. Fiquei doidinho para aparecer nas fotos, mas eles não deixavam. Eles queriam era minha mãe mesmo. Então, na época eu já trabalhava com minha mãe, aprendi a fazer com ela lá, os empadões. Desde essa época que eu faço empadão, então tem muitos e muitos anos. Aí você misturou a gueroba lá, o palmito aqui. Então agora a gente vai preparar a massa, mas aqui nesse recheio ainda vai mais 2 ingredientes. Só que a gente vai colocar esses ingredientes no final, na hora que for colocar dentro das formas. Esses outros 2 ingredientes a gente não mistura aqui. Então vamos preparar a massa, uma massa maravilhosa de empadão para vocês, uma massa muito boa mesmo. Então vamos começar aqui com a massa. O que a gente vai usar nessa massa? A gente vai usar a banha suína, que da marca que todo mundo conhece. Estou mostrando não para fazer propaganda, mas para vocês identificarem aí para quando for comprar. Você pode usar também a que você faz em casa, aí que você vai fritar um toucinho e um torresmo, você pode usar ela também. Mas eu tenho costume de comprar essa, é muito boa, branquinha, que fica ótimo. Então vamos cortar aqui. Vou colocar aqui cerca de 400 gramas da banha. Essa banha é ótima, empadão fica com outra qualidade feito com banha. Mas se por acaso vocês não gostarem, tiver alguém que não gosta, não quer usar a banha, pode usar a manteiga. Não vai ficar a mesma coisa, mas dá perfeitamente para fazer com manteiga. Vamos colocar aqui meio litro de água. Água a temperatura ambiente mesmo, porque essa massa não vai fermentar, então não tem necessidade aí de colocar morna. Vamos colocar 1 colher de sopa bem cheia de sal. E vamos colocar também 3 ovos inteiros. Eu vou amassar aqui a massa, porque a massa é um pouco pesada para minha mãe, então deixa essa parte aqui para mim. Então vamos mexer aqui, a mão bem limpinha, né? Bem lavadinha. E vamos colocar farinha de trigo. Vamos amassar. Eu estou fazendo uma receita um pouco maior aqui, mas para vocês fazerem em casa, aí para lanche, aí para família, vocês podem dividir a receita. Divide a receita que vai dar uma quantidade boa. E também você pode congelar esses empadão, né? Pode congelar eles e ir esquentando aí no micro-ondas ou mesmo no forno, né? Fica muito bom para congelar. Então vamos amassando. Vamos colocar a farinha de trigo aqui e amassar até a massa dar o ponto. Estamos terminando aqui a massa. Gastou aqui exatamente 1,5 kg de farinha de trigo. Uma massa bonita.
Uma massa que ela vai ficar um pouquinho quebradiça pela quantidade aí de manteiga. Uma massa muito bonita. Então vamos deixar agora essa massa descansar por pelo menos 15 minutos aí, de 10 a 15 minutos para descansar, para ela ficar boa para a gente trabalhar. Então vamos aguardar para a gente prosseguir a receita. Bem, nossa massa já descansou aqui por uns 15 minutos. Vou tirar aqui uma porção para a gente começar aqui a modelar nossos empadão. Vamos abrir igual a gente abre as massas do salgado. Farinha de trigo. Vamos abrir um pouquinho aqui com a mão a princípio. E vamos com o rolo. Esse rolo aqui meu pai fez ele para mim mais ou menos nessa época aí que eu tava mostrando a revista para vocês aí. Antiguíssimo esse rolo. Meu pai trabalhava com madeira e ele fez. Na verdade ele fez para minha mãe, né? Eu peguei para mim. Vamos virando e abrindo. Muito fácil. Essa massa é muito boa, muito macia, muito fácil de abrir. E a massa do empadão, a parte de baixo, principalmente, a gente não afina muito, porque o empadão é bem caudulento. Se a gente afinar muito, ele acaba estourando. Então não vamos afinar demais não. Vamos deixar esse aqui, cerca aqui de meio centímetro, 4 milímetros, 5 milímetros, meio centímetro. Então vamos pegar aqui as formas. Tem aqui as formas de empadão, que também são antigas. Essas formas foi minha mãe que trouxe. Era da mesma época daquelas que vocês viram na revista lá. Comprou nessa época. Então elas são bem antiguinhas, mas são ótimas. Então vamos colocar a massa sobre elas. Aí a gente vai pegar aqui uma parte da massa, o restante da massa, e a gente vai pôr um pouquinho de farinha de trigo nela assim, e a gente afundar aqui. Mais simples. Tem quantos anos que a senhora não faz um empadão desse, dona Cândida? Uns 5 anos que eu fiz na fazenda da Joana. Só que lá a gente fez muito mesmo. Tudo com gueroba, cortada na hora, sabe? Muito bom, né? Fez um sucesso lá. Eu vou pegar aqui uma colher, uma concha. Vamos pegar aqui o recheio, se ela quer pôr, né? Vamos fazer duas com gueroba e duas sem gueroba, com o palmito. E a gente vai fazer aqui nessas formas, que é a tradicional para vender, essas que eu falei para vocês no início, que vende entre 12 e 15 reais aqui em Goiânia. E depois a gente vai fazer nas formas grandes. Tá bom, então esse aqui é com gueroba, né? Então é tradicional mesmo, com gueroba. E com muito caldo, não pode ter pouco caldo, porque a hora que ela assa, ela soma um pouquinho do caldo, né? Mas ainda que fica com muito caldo ainda. Faz um com palmito. Ah, essa aqui é do palmito. Faz pelo menos um com palmito. Aqui eu tenho o queijo fresco, esse queijo aí comum que vende nas feiras. É o mesmo queijo que faz o pão de queijo, só que o pão de queijo eles deixam o queijo curar, né? Esse aqui é o queijo fresco, molinho. Então eu vou tirar aqui uns pedaços. Esse que eu disse para vocês que a gente ia colocar depois, os outros ingredientes que a gente ia colocar depois. A gente usa esse queijo. Toda vida o empadão a gente fez com esse queijo. A gente pode, se não tivesse, pode usar o queijo mussarela, mas a gente sempre fez foi com esse queijo fresco. E vamos colocar azeitonas. Vou colocar aqui 3 azeitonas em cada um, azeitonas sem caroço, né? Não vai colocar caroço. 3 azeitonas. E o empadão, nessa época que a gente fazia, essa época aí dos anos 80, a gente colocava batata, um pedaço de batata cozido dentro de cada empadão. Por que que a gente não coloca mais? Eu parei de colocar, porque hoje a gente congela, né? A gente congela, tem o hábito de congelar. Nessa época não era comum congelar, não. A gente não congelava. A gente fazia e vendia tudo, ou no máximo deixava na geladeira para o outro dia. Então eu parei de pôr batata por isso, porque agora a gente congela, guarda para vender, pode ficar congelado aí até por 3 meses, né? Então eu não coloco batata, mas se vocês quiserem colocar batata, é só cozinhar batata e colocar os pedaços, um pedaço de batata dentro de cada empadão. Fica gostoso, só não vai servir para congelar, né? Que batata não congela. Agora eu vou abrir a outra massa do mesmo jeito que eu abri essa de baixo, para a gente tampar os empadão.
Essa é um pouquinho mais fina. Então vamos lá, vamos abrir. Bem, já abri aqui a outra massa, essa bem mais fina, cerca aí de 2 a 3 milímetros. Então vamos tampar. Pegar a massa, é uma massa bem elástica, ela não rasga. Pode pegar ela que ela não vai ter problema. Então vamos apertar aqui um pouquinho, deixa eu chegar aqui mais perto. Agora ela tem que descansar um pouco, porque a hora que eu for cortar ela não voltar, sabe? Tem que descansar pelo menos 10 minutos para depois cortar. Para ela não encolher e abrir, né? Para não encolher e abrir. Então vamos deixar aqui descansar. Tem que ser com muita paciência mesmo, né? Vamos esperar aqui uns 5 minutos para ela dar uma descansadinha para a gente cortar então, para a gente finalizar, modelar ela aqui para poder levar para o forno. Tá bom, então agora já descansou por uns 5 minutos. Vamos cortar e modelar. Vamos usar uma tesoura, né? Tem que usar uma tesoura para cortar. Cortando, né? Eu tô um pouquinho devagar, né? Porque a gente tá destreinado, mas vamos lá. Mas é isso aí mesmo, isso é muito simples. Se eu aprendi a fazer isso aí, eu acho que eu tava com uns 10 anos, né? 10, 12 anos, já acompanhava minha mãe fazendo isso aí. Ela cortava e eu ia fazendo as dobrinhas para aprender. Bom, né? Então, vai tirando as beiradinhas aqui, porque tem que ficar... Não pode ficar muito grosso, né? Que senão fica maçudo, mas também não pode ser muito... Aí, fica ótimo, tá vendo? Vou fazer o acabamento aqui. Aqui. Esse acabamento aqui que é muito importante, sabe? Porque para ficar bonita as empadas, né? O acabamento manda muito. Então aqui a gente vai drobando, aperta o dedo aqui sim, faz assim, aperta de cá, vem de cá, tá vendo? Puxa assim, ó. E você vai dar conta de fazer certinho, desde que você tenha um pouquinho de paciência, mas aí aperta aqui, ó. E aqui também, ó. Depois puxa aqui, ó. Tá vendo? Assim, ó. Vai ficar muito bonita essas empadas. É facinho de fazer, depois que a gente pega o jeito. Depois pega o jeito, mas eu tenho que apertar o dedo, porque se não apertar, ele fica grosso. Aí tem que apertar bem os dois, o tanto de lá, da mão direita, quanto da mão esquerda, né? A senhora é melhor para fazer do que eu. Aprendi, mas não dou conta de fazer certinho igual a senhora faz. Eu vou fazer um aqui para vocês verem, vou mostrar bem de verdade. Aí, ó. Ficou linda, né? A da minha mãe fica mais bem desenhadinha, fica muito bonita. Eu vou fazer um aqui para vocês verem, bem de pertinho. Eu aprendi com ela, gente, mas não fica igual. Apertando e dobrando, apertando e dobrando. Aqui, quando a gente vai fazendo, o empadão já vai enchendo de ar aqui, a parte de cima a gente vai apertando, ele vai enchendo de ar aqui, ó, tanto que fica bom, ó, ele vai ficar estufadinho, depois quando assa, vai ficar uma maravilha. Então vamos terminar aqui, vou cortar esse resto aqui, a gente vai modelar e já vamos para a outra parte, que é os empadão de outras formas grandes. Então vamos lá. Bem, agora a gente vai fazer um grande aqui na forma de vidro, lembrando para vocês que é tudo enfarinhado, untado e farinhado. As pequenas também eu untei e farinhei, para não pregar, né? Então vamos virar aqui a massa. Quando for fazer na forma grande, igual essa aqui, vocês devem engrossar a massa um pouquinho, mais grossa. Vamos apertar aqui igual a outra e já vamos fazer. Vamos já colocar o recheio, só pode colocar, né? Coloca o recheio de gueiroba nessa grandona aqui. Vocês imaginam quanto vai ficar gostoso esse empadão. Isso aqui é uma das coisas que a gente nunca enjoa. Eu faço isso aqui já há muitos anos, né? Cerca de 35 anos que a gente começou a fazer isso aqui. Até hoje eu como e acho uma delícia disso aqui. Eu não enjoo disso aqui nunca. Pode pôr mais, põe ela bem cheinha, né? Isso aqui tá bom. Só enche mais, né? Então, tá bom. Agora eu vou colocar o queijo. Esse queijo, como falei, se não encontrar dele, não quiser desse, pode usar queijo mussarela. Vai ficar bom também, não tem problema nenhum. Mas com esse é muito mais gostoso.
azeitona. Afunda ela um pouquinho aqui, para não ficar grudada na massa que vai pôr por cima. Agora eu vou abrir a outra massa do mesmo jeito, um pouquinho mais fina, para a gente cobrir ela. Vamos lá. Bem, já abri aqui a outra massa, vamos cobrir. Essa aqui, se vocês forem fazer para vender, você pede o cliente para trazer a forma para vocês, o tamanho da forma que eles quiserem, e você pesa a forma antes, depois você pesa no final para você vender por quilo. Essas não dá para vender por peça, porque cada um vai ter uma forma de um tamanho, então você vende por quilo. Agora vamos aguardar descansar, igual a gente fez as primeiras, uns 5 minutos aí, para ficar bom para a gente cortar. Tá bom, então aqui eu tô terminando de cortar, ó, com a tesoura, bem cortadinho, né? Não pode deixar a beirada muito grande, porque senão fica maçudo, né? Aí vocês cortam, aperta bem assim antes de fazer o trabalho último, né? Que é anelar as beiradinhas dela. Tá vendo aqui, ó? Cortando retinho assim, ó, pra ficar menos massa. Agora eu vou começar. Então vamos lá. Adoro fazer esse serviço aqui, ó. É bom de fazer, eu toda a vida gostei também de fazer esses biquinhos. Aí agora a gente vai fazendo os biquinhos, vai fazendo. Me lembro quando eu trabalhava lá, a gente não deu tempo de ficar fazendo devagarinho, senão eu tô correndo assim, ó. Porque era muito serviço, né? A gente vendia muito, empadão. Aí a gente fazia tudo muito rápido, treinou demais fazer. Esse lugar que a minha mãe está falando é um restaurante enorme que ela trabalhou. Ela começou lá, parece que foi em 1983, 84. Era um restaurante do Estado, na época que o Estado ainda geria esse tipo de comércio assim ainda. Chamava Centro de Tradições Goianas, é onde fazia só comida tradicional de Goiás. Era galinhada com piqui, esse empadão goiano e outros tantos pratos. É o lombo da vovó. O lombo da vovó um dia eu quero fazer aqui para vocês. Era um restaurante somente de comidas tradicionais aqui de Goiás. Eu sei fazer aquele empadão goiano, aquela galinhada goiana também. Um dia eu vou fazer ainda, antes de vencer o ano, eu quero fazer uma galinhada goiana para vocês verem como é que era. Faz no final do ano, final do ano é bom, em dezembro. No final do ano, né? Quero fazer ainda também para vocês um grão de bico com frango, que é comida árabe. Ainda tem muita coisa ainda para frente pra gente fazer. Aí, tá bom, né? Ficou bonitinho. Fica bonito mesmo. Deixa eu passar então a gema pra gente já levar pro forno. Vamos com a gema comum mesmo, só gema batidinho aqui com o pincel. Vamos passar bem passado. Vai ficar bem bonito, bem rosadinho. Essas bolhas, se der uma bolha muito grande, vocês podem furar. Ou com um palitinho aqui, com a própria tesoura, fura para não ficar aquelas bolas depois. Vamos passar aqui também. Essas pequenas. Fica bem bonito passando. Fazendo bagunça aqui. Vamos passar aqui em todos e já levar para o forno. Eu a bagunça. Hoje é o dia da bagunça. Despejando aqui. Vou pegar aqui a forma. A gente coloca numa forma de alumínio. Essa mesma que usa para salgado, para a gente levar para o forno. Meu forno aqui já está pré-aquecido. Vamos colocar. Forno bem quente. Coloquei aqui no máximo 300 graus, porque ele vai cair um pouco a temperatura. Como é muito empadão, a gente tem que pôr bem quente que vai cair um pouco a temperatura. E vou colocar aqui no médio a parte de cima, a de baixo deixa no máximo, para não queimar os empadão por cima. Então vamos aguardar aqui, não vai mais do que uns 15 minutos para assar. E nossos empadão estão prontos, olha que maravilha de empadão, olha que coisa bonita. Imagino tanto que isso aqui tá gostoso, tá maravilhoso. Os empadão aqui fácil de vender, porque fica muito bonito. Se você quiser fazer aí para vender, vocês não vão ter dificuldade nenhuma para vender. Assadinho por baixo, né? Muito bonito mesmo. Uma delícia isso aqui. Eu tô custando esperar aqui a hora, né? Aquela hora boa, né? Aquela hora maravilhosa, né? Da gente experimentar, né? Vamos ver aqui, né, o resultado, né, da nossa empada, né, nosso empadão goiano. Deixa eu segurar com a mão mesmo. Vamos cortar aqui no meio para mostrar para vocês.
Vamos partir totalmente aqui. Vou abrir aqui para vocês verem o caldo lento, suculento. Ó, tá saindo fumaça ainda. É quente. O cheiro maravilhoso, eu tenho certeza que tá muito gostoso, mas aí vamos experimentar para ter certeza, né? Eu sei que não tem jeito de mandar para vocês experimentar, mas vou experimentar para cada um de vocês, cada um do 1 milhão de inscritos aí, ó. Isso aqui é dedicado a vocês, para vocês. Vamos tirar aqui um pedacinho e vamos experimentar essa delícia aqui. Vou pegar um pedacinho aqui do queijo com a massa e um pedacinho de carne. Isso aqui é bom a gente comer com uma colher, né? Uma colherzada mesmo. Vou só experimentar aqui para vocês verem. Que delícia, mas é muito gostoso, muito bom. A massa maravilhosa, a massa desmancha na boca. Uma delícia, gente, uma delícia mesmo. Vou dar aqui para minha mãe experimentar um pedacinho, para ela recordar aí do tempo antigo aí, quando ela trabalhava, né? Ela não trabalha mais de fazer salgado, né? Aposentou, mas ela já fez isso aí muito na vida. Experimenta aí, dona Cândida, vê se tá bom. Minha mãe já deve ter feito 1 milhão dessas empadas na vida aí. Bom, dona Cândida? Aprovado, foi uma delícia. A massa chega a desmanchar na boca, é uma delícia. Faça isso, vocês vão ver que maravilha de empada, muito bom mesmo. Que Deus abençoe todos os inscritos. Gente, então, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Não esqueça do meu joinha. Fiquem todos com Deus.